Então, bom dia. Meu nome é Biratã Carlos Machado, professor aí do site geografiaonline.com.br. E agora nós vamos para a segunda aula do nosso livro aí, A Cultura no Mundo Líquido Moderno. Como nós já havíamos visto na aula anterior, há uma dificuldade de se compreender. Nós vimos a razão dessa dificuldade e ela está ligada à origem da palavra cultura. Só para retomar da aula anterior, nós vimos lá que cultura, o conceito de várias acepções, sendo a mais corrente, especialmente na antropologia, a definição genérica formulada por Edward B. Taylor, segundo o qual cultura é todo aquele complexo, que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos capacidades adquiridos pelo homem membro de uma sociedade. Nós vimos na aula anterior que não é membro de uma sociedade, é membro de um grupo familiar que é comandado por um patriarca. Então olha a diferença que já faz. Aqui fala da sociedade, lá fala de um grupo familiar comandado por um patriarca. Mas eu não gosto dessa palavra patriarca. Patriarca tem um efeito negativo. Sim, toda vez que se fala de patriarcado, o pessoal reclama muito, porque está aqui, significado. Entre os judeus, entre os mais antigos, homem mais importante de uma família. Aí já põe a conotação sexual. Tem nada a ver com conotação sexual aqui, mas eles colocam. Patriarcado, 5 motivos pelos quais nós brasileiras não vivemos em um. Então a imagem mais genérica do patriarcado é essa: um lugar onde os homens oprimem as mulheres, onde os mais velhos oprimem os mais novos. Então não é bem assim, Se você for pegar a origem da palavra patriarcado, tá aqui, origem mesmo, não é sinônimo não, porque a maioria dos dicionários hoje trazem não o original, ele traz a palavra adaptada. Então vamos lá. A resposta em apreço apenas se refere à origem de patriarca, como apelido e sobrenome. Em todo caso, agradecemos e confirmamos a etimologia apresentada pelo nosso estimado consulente, mas com uma precisão. Arca, segundo o elemento da palavra patriarca, tem origem arques ou arcos, derivado de arco, começar, guiar, dirigir. Então, a origem da palavra patriarcado é criar, começar. Peraí, vamos entender. Essa palavra é grega. Não são os gregos que eram a sociedade mais democrática, a mais avançada em termos de criação de leis, as que mais valorizavam a educação, as que mais valorizavam as liberdades individuais e tinham um estado mais avançado em termos de convívio? Perdão. Então, por que com um estado tão avançado as pessoas, as famílias não vão confiar a educação dos seus filhos e dos seus membros ao Estado? Justamente porque eles sabiam o que era o Estado, pessoal. Então você vê, na Grécia, que avançou tanto em educação, tanto em artes, tanto em política, as famílias principais não confiavam a educação dos seus membros ao Estado e muito menos à sociedade. Elas faziam isso dentro de grupos fechados familiares, nos quais elas começavam a desenvolver o que eles chamam de cultura, uma capacidade de criação, de se guiar na sociedade, de comandar e dirigir os eventos que estão no entorno. Então essa é a origem da palavra patriarca. A patriarca está ligada à cultura. Cultura está ligado à criatividade, a cultivar essa criatividade. Tarefa que não pode, não deve ser relegada ao Estado e muito menos à sociedade.
Lembrando que o Estado sempre vai privilegiar alguns grupos em detrimento de outros, e que a sociedade, principalmente hoje, nossa sociedade contemporânea, é totalmente subserviente às grandes corporações que têm um único objetivo: o quê? Venda, liquidez, lucro. Então você confiar a cultura da sua família à sociedade, dizendo que é por meio do convívio social que ele adquire cultura, ou é por meio do Estado que fornece educação e consequentemente fornece um pouco de cultura também, isso é você ficar à mercê de todo o conjunto de variáveis, de crises, fragilidades que o próprio Estado e a própria cultura, dominada por grandes corporações, criam. É por isso que a depressão cresce tanto, é por isso que as ansiedades crescem tanto, a falta de sentido. Isso é gerado, isso não é um sintoma da nossa época ou do ser humano. Isso é algo criado, produzido por grandes agentes corporativos. No livro, ele fala de maneira sutil e às vezes até de maneira direta sobre esse tema. Então, há um interesse sim desses grandes grupos que o patriarcado seja visto dessa forma. Que a cultura seja vista como uma coisa gerada no geral, na sociedade. No máximo no Estado, mas principalmente na sociedade. Então, o livro é um grande alerta sobre isso. Não, então você é contra a sociedade. Não sou contra a sociedade. Na próxima aula nós vamos trabalhar um trecho aqui muito legal sobre isso. Khan Academy, Introdução e Desenvolvimento. É um próprio sistema do corpo humano funciona assim. Eu não vou me alongar mais nessa aula, mas na próxima aula a gente trabalha disso. Então você pode sim gestar sua cultura dentro de um núcleo familiar, um patriarcado, você interagir com a sociedade e com o Estado, mas não interagir em desvantagens. Porque no momento em que você relega a sociedade e o Estado à gestação da sua cultura familiar, meu amigo, você sempre vai estar em desvantagem. A sua família sempre vai estar em desvantagem. Lembre-se, sempre. Se você quiser entender melhor, leia o livro de Zygmunt Bauman, partindo desse princípio cultural, e você vai enxergar o que eu estou te falando. Ok? Então na próxima aula a gente continua esse trecho aqui, Introdução e Desenvolvimento. Só para ilustrar.